Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu desejo é que a paz do Senhor esteja enchendo o seu coração, que o Espírito Santo de Deus te faça entender mais uma lição que iremos estudar. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo e a mordomia. Mas o que significa esse termo, mordomia, né? Esse termo é muito comum, é muito usado e a gente lembra logo desse termo como mordomo. Mordomo é aquele que cuida das coisas de uma outra pessoa. Ele está a serviço de uma outra pessoa. No aspecto espiritual, nós estamos a serviço de Deus. E vamos ver algumas implicações de ser mordomos de Deus. O que nós precisamos fazer, né, para que Deus se agrade da nossa administração sobre as coisas que não são nossas, são de Deus. Os objetivos desse estudo, como sempre a gente começa com eles, dizendo que ao final desse estudo você deverá ser capaz de conceituar o que é a mordomia cristã, né? Trazer o seu próprio conceito sobre mordomia cristã. Identificar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. É Ele que governa, é Ele que é dono de todas as coisas. Identificar a importância da mordomia cristã, ou seja, é muito importante ser um bom mordomo. Nós devemos identificar isso nesse estudo. E relacionar dízimo, contribuição, né? Essa relação aí como expressão de fé e algo voluntário. E essa questão também de obediência, né? Uma questão também de obediência. Quinto objetivo é analisar as razões pelas quais você deve ser fiel no exercício da mordomia. Esses são os objetivos onde a gente vai pensar através desse estudo a respeito da mordomia cristã. Bom, Deus, ele cria todas as coisas. Baseado nisso, nós vamos pensar um pouco sobre o versículo de Salmo 24:1, que nos diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse versículo traz algo muito importante de nós entendermos nesse estudo, que é: tudo pertence ao Senhor, porque tudo foi criado por Ele. Então, tanto as coisas, a terra, a parte física, os animais, o sol, a luz, as estrelas, como a parte viva, né, que são os animais e são os seres humanos. Então, todas as coisas pertencem ao Senhor. Deus, ele cria a terra, ele cria a condição para que haja vida, e aí ele coloca a vida dos animais e a vida do ser humano para cuidar daquilo que foi criado por ele. E é nesse aspecto que a gente vai pensar um pouco mais sobre mordomia, cuidar das coisas que são de Deus. A gente vê logo no princípio, lá em Gênesis, Deus ele criando as coisas, e aí ele coloca Adão para tomar conta, para dominar sobre as coisas, para dizer, olha, coloca o nome dos animais, né? Você que vai dominar sobre eles. Deus, ele dá a capacidade, ele cria as coisas, mas ele dá a capacidade do ser humano legislar sobre essas coisas, e o ser humano tomar conta dessas coisas, né? Então o ser humano ele começa a governar sobre o que Deus criou. Por isso, nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão do governo, né? Deus ele criou e colocou o homem para governar sobre. E a gente precisa governar com cuidado, com carinho, com atenção, porque não são as nossas coisas, mas sim as coisas de Deus. E nem nós mesmos devemos nos governar de qualquer maneira, porque se entendermos que somos de Deus, e é isso que o estudo vem esclarecer para nós hoje,
Se nós entendermos que somos de Deus, devemos cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa alma, da maneira que Deus quer, da maneira que Deus deseja. Então, Deus ele cria, nos mostra e coloca ali Adão e mostra a ele como deveria ser feito. Mas a questão toda que a gente vê é que Adão, em determinado momento, desobedece. E aí Deus fala, olha, vocês podem comer do que vocês quiserem, mas essa árvore aqui não. Então Adão e Eva desobedecem. E com a desobediência entra o pecado. E o pecado ele destrói, o pecado ele afasta o homem de Deus. Por isso, é necessário que nós voltemos à comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos comunhão com Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas e aí começa a nos direcionar da forma correta para cuidarmos das coisas de Deus, para sermos bons mordomos daquilo que Deus deixou a nosso cargo para fazer. Então, é necessário um relacionamento com Deus. É necessário que o Espírito Santo de Deus intervenha a nosso favor, para que possamos pensar da maneira que Deus pensa, para que possamos entender as coisas de Deus da maneira que Deus quer, para que possamos governar sobre as coisas de Deus, tomar conta das coisas de Deus da maneira que agrada ao Senhor. Nós precisamos, então, governar algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, nosso trabalho, família, os talentos que Deus nos deu, nosso corpo, mente, nossos bens. Tudo isso deve servir para glorificar a Deus. O meu governo deve ser um governo sadio, um governo que não agrida nem a mim, nem ao meu irmão e nem a Deus, e principalmente a Deus. Então, essa relação de mordomia é uma relação vertical, nossa com Deus, e horizontal com os nossos irmãos. Um bom mordomo agrada o coração de Deus, tem uma boa... as pessoas veem com bons olhos esse mordomo de Deus e aceitam as suas palavras e aceitam o seu governo. Bom, existe um termo na teologia que diz economia de Deus, né? A famosa economia de Deus. O primeiro ponto que a gente pensa sobre essa economia de Deus é que Deus nos dá tudo que nós necessitamos para viver. Como eu falei no início, Deus ele cria todas as condições para que eu e você, para que nós possamos realizar as coisas de Deus, viver de uma maneira boa, de uma maneira melhor. Deus ele cria tudo isso para nós, ele cria todas as condições para que o ser humano viva e viva de forma melhor. Só que o ser humano, ele rompe essa barreira, ele rompe tudo aquilo que... ele destrói tudo aquilo que Deus criou para que seja de forma mais perfeita. E aí acontecem os problemas. E aí acontecem as brigas, as intrigas, acontecem as questões que vão trazer danos para a vida do ser humano, né? E muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus, a gente fala, foi Deus que deixou a pessoa morrer de fome, ou foi Deus que trouxe a pandemia, ou foi Deus que trouxe tal peste. E na verdade, se a gente parar e analisar um pouco, Deus criou tudo perfeito. Nós é que destruímos. Nós destruímos com a poluição, nós destruímos com agrotóxicos, nós destruímos com a violência. Nós destruímos aquilo que Deus criou de forma perfeita, correta. Então, se há algum culpado em tudo isso,
é o ser humano, que não está administrando bem aquilo que Deus criou com perfeição. Deus ele criou todas as coisas perfeitas e nos deu perfeitas. Nós é que estamos destruindo essas coisas e aí com essa destruição nós somos afetados pelas consequências dessa destruição que nós mesmos causamos. A verdade é essa. Não podemos culpar a Deus. Muito pelo contrário, Deus ele vai dando condições para que você viva ainda nesse mundo que está sendo deteriorado pelo próprio ser humano. Deus ele continua conduzindo esse mundo para os propósitos finais dele, para a segunda volta de Cristo. Deus continua ainda protegendo a humanidade, mas existem consequências que não podem ser evitadas. Consequências que nós causamos por sermos maus mordomos daquilo que Deus nos deu para administrar. Deus ele faz nascer o sol sobre os justos, sobre os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Né? Deus ele trabalha de uma forma maravilhosa. Né? Ele faz tudo para todos. Deus ele não tem uma escolha de esses aqui eu amo mais, esses seres humanos eu amo mais do que os outros. Não. O texto é claro em dizer que ele faz vir a chuva sobre todos. Ou seja, Deus abençoa a todos. O sol, a chuva, né? A noite para o descanso, a vida. Deus dá a todos. Agora, o que fazemos do que Deus nos dá é que está a grande questão. Precisamos pensar no que nós estamos fazendo, como nós estamos sendo mordomos daquilo que Deus nos deu para cuidar. Segundo ponto da economia de Deus é que Deus tem um propósito em te dar alguma coisa. Deus ele te deu a vida com um propósito. E o maior propósito da sua vida, querido, é glorificar a Deus. É reconhecer quem Deus é. É entender que Ele fez tudo por você. Que Ele te ama. E prova maior desse amor não foi a sua criação, mas foi o envio de Cristo para morrer pelos seus pecados. E quando você reconhece isso, entende quem é Deus, reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa a desfrutar de uma paz, de uma felicidade, do amor que Deus te dá. E agora você consegue compreender. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida e te faz ser uma pessoa melhor. Te faz ser um mordomo mais cuidadoso com aquilo que Deus te deu. Então Deus ele te deu com um propósito. Eu não sei qual é o propósito da sua vida, melhor dizendo, não sei qual é o propósito daquilo que Deus te deu, mas eu tenho certeza que o propósito maior é glorificar o nome de Deus. E você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode usar aquilo que você tem para abençoar a vida de outros. Você pode usar a sua vida para abençoar a vida de outros. Muitas vezes a gente não abençoa com bens, mas a gente abençoa com palavras, a gente abençoa com um ouvido amigo, a gente abençoa com um abraço, com uma atitude de carinho, de respeito. Propósito de Deus. Você tem um propósito de vida, abençoar outras pessoas. A terceira economia de Deus é que Deus dá os bens para você, para que você administre da melhor forma para adorá-lo em forma de gratidão. Você deve adorar a Deus através daquilo que você recebe, os seus bens. Né? E é bom que se diga que eu não estou atrelando aqui bênção a bens. Tá? São coisas distintas e diferentes. Bênção é a vida que Deus te dá. Bênção é estar na presença de Deus. Os bens, eles podem ser bênçãos ou pode ser maldição. Porque se você se utiliza daquilo que Deus te deu para massacrar as pessoas ou para dizer às pessoas que você tem e elas não têm,
e como você tem mais fé do que elas, como alguns dizem por aí, isso você está usando os seus bens, aquilo que Deus te deu, não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Então você não está sendo um bom mordomo daquilo que Deus te deu. Você não está cuidando, você não está direcionando aquilo que Deus te deu com qualidade, para que outras pessoas sejam abençoadas. E quando uma outra pessoa é abençoada, Deus é glorificado. Lembra quando Jesus diz em Mateus, que fala que quando você fizer um desses pequeninos, a mim o fizeste. A maior prova que nós amamos a Deus é quando nós amamos ao próximo. E não tem como dizer que amamos a Deus sem amar o nosso próximo, vendo o nosso próximo em dificuldade. A quarta economia de Deus que nós vamos listar aqui é: nós precisamos também entender que na igreja, com a igreja e através da igreja, também nós adoramos a Deus. Mas como isso, meu irmão? Porque quando nós estamos integrados a uma igreja, uma comunidade de fé, e quando eu falo igreja, eu não falo de placa denominacional, eu falo de um ajuntamento de crentes unidos no mesmo propósito. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu falo em igreja, eu falo de uma comunidade onde pessoas lavadas e remidas pelo Espírito Santo de Deus, que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, estão ali para adorá-lo. E quando estão ali para adorá-lo, essas pessoas se reúnem e ajudam umas às outras. E nessa forma de ajudar, você tem os dízimos, você tem as ofertas, para que a igreja funcione, a igreja seja administrada, para que a igreja cresça e com o crescimento da igreja possa ajudar mais e mais pessoas. Enquanto quando você tem um ajuntamento, quando você tem um local onde você se reúne, você precisa pagar água, precisa pagar luz, ar-condicionado, quando está muito calor, não é verdade? Você tem despesas. Você tem despesa com material de estudo bíblico, por exemplo. Você tem despesa com uma série de coisas, uma série de questões. E aí, essa comunidade, a igreja, ela também vai se reunir, vai colaborar entre si para a ajuda de outros. A gente vê isso muito nítido no Novo Testamento, onde a igreja se reunia para levantar ofertas para missionários, por exemplo. O apóstolo Paulo foi um que recebeu várias vezes ofertas das igrejas para pregar em outros lugares. Então a igreja, ela é os bens que Deus te deu, você reverte ele também para ajudar as pessoas em dízimos, em ofertas, para que os materiais sejam comprados, para que missionários sejam enviados, para que a igreja funcione e as pessoas possam ali, naquele local, se reunirem com a finalidade de adorar a Deus. A gente precisa pensar disso. Você ali, você se ajunta e ali você recebe as pessoas. Muitas vezes pessoas que vêm com dificuldades, né, não tem nada dentro de casa e você ajuda aos necessitados, né? Você dá um banho numa pessoa, você tem roupa ali para trocar caso precise, como aconteceu algumas vezes, e você vai ajudando as pessoas que têm mais necessidades, né? É um irmão que de repente teve a sua casa destelhada por um vendaval e a igreja vai lá ajudar, né? E não só o irmão, mas qualquer pessoa que esteja passando dificuldade, necessidade, chegue ao conhecimento dessa comunidade da fé, e essa igreja tem essa disponibilidade de ajudar, porque com o ajuntamento dos irmãos, com o compartilhamento dos bens,
tem ali um caixa que pode ajudar, é aí que entra a ajuda, é aí que entra a igreja colaborando, cooperando com a sociedade. Não só com isso, você tem também criação de projetos sociais. Né? Hoje é muito comum nas igrejas, você vê igrejas maiores, né? E até nas menores também, projetos sociais, como esportes, né? Capoeira, enfim, uma gama de esportes, futebol, vôlei. Você tem atendimentos médicos, um preço bem reduzido para a comunidade, para abençoar a comunidade. A igreja ela vai funcionar nesse aspecto. Né? Deus ele trabalha através de você, através da comunidade de fé, né? De você se ajuntando com outros irmãos, porque quando você se ajunta com outros irmãos, mais pessoas podem ser auxiliadas, mais pessoas podem ser ajudadas. Né? Então, entender isso, trabalhar para que isso funcione, é muito importante. Então, a igreja não é uma invenção do mundo, como nós já vimos em outros vídeos. Um vídeo que eu gravei aqui sobre igrejas, especificamente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você, se desejar ir lá, acessar, e a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre igreja. A igreja é isso. A igreja é uma comunidade que se reúne para ajudar as pessoas. E se não for assim, tem alguma coisa errada. Né? Se a igreja se reúne para olhar apenas para as suas necessidades, tem alguma coisa errada. É para olhar para as necessidades daqueles que precisam, dos necessitados. A Bíblia muitas vezes no Novo Testamento fala dos órfãos e das viúvas. Essa é a função da igreja. Então a igreja é muito importante. Você colaborar com a obra de Deus é muito importante também com os bens, com aquilo que Deus te deu. Muito importante mesmo. A gente vê, muita gente critica o dízimo, né? A palavra dízimo, que significa 10%. A gente vê no Abraão, ele voluntariamente, eu entendo o dízimo como uma questão voluntária. Abraão voluntariamente deu o dízimo a Melquisedeque. E ele entendeu que aquela parte iria abençoar o sacerdócio, a igreja daquele tempo. Né? Então ele deu. Mas ele não deu porque ele foi forçado a dar. Ele não deu porque ele estava com medo de receber algo ruim se não desse. Não, ele deu voluntariamente, ele deu de coração, ele deu porque ele ama a obra de Deus, ele amava a obra de Deus, ele amava as coisas de Deus e queria que isso prosperasse. Então, isso deve ficar no nosso coração também. Seja o nome que você queira dar, mas eu não concordo com o dízimo, tudo bem, então você dá a oferta. Né? E independente de ser 10% ou 15%, dá 20%, dá 30%, dá metade do seu salário. Né? Se você desejar, mas que seja algo voluntário, que seja algo que brote do seu coração, de um coração voluntário, de um coração contrito, de um coração que quer abençoar outras pessoas, e não que seja algo imposto, e não que seja algo determinista, determinado por alguém, e dizer se você não fizer, você vai para o inferno. Não, a obra de Deus tem que ser feita com carinho, e ser um mordomo de Deus é cuidar das coisas de Deus, é cuidar das pessoas de Deus, porque quando a gente fala de coisas, mas a gente também fala de pessoas, porque também as pessoas foram criadas por Deus. É cuidar de tudo isso com amor, com carinho, voluntariamente, entendendo, porque é isso que agrada o coração de Deus. E não uma oferta que você, às vezes, vai dar uma oferta e fala assim, mas isso aqui vai me fazer tanta falta, isso aqui vai acabar comigo, eu vou deixar de pagar uma prestação, isso que... É melhor até que não dê. É melhor até que não dê, na minha concepção. Né? E eu coloco aqui entre parênteses, na minha concepção, pelo que eu entendo, é melhor até que não dê. Mas quando você dá, dê de coração, dê voluntariamente. Isso agrada a Deus. Para finalizarmos, Jesus ele não está preocupado
com o seu dinheiro. Jesus está preocupado com o que você vai fazer do seu dinheiro. Jesus não está preocupado, ele está preocupado com o que você vai fazer da sua vida. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro. Lembra daquela passagem do jovem rico, onde Jesus falou assim, você está muito bem, você conhece os mandamentos, tudo bem, só te falta uma coisa. Vai, vende o que você tem, vem aqui e me segue. E ele saiu triste porque o coração daquele jovem estava nas riquezas e não em seguir a Jesus. E o que eu quero deixar aqui para finalizar essa nossa lição é que o seu coração esteja em fazer a vontade de Deus. Que o seu coração seja desejoso de agradar ao Deus que te deu todas as coisas. Que o seu coração entenda que é Deus que proporciona tudo o que você vive hoje. Se você tem vida, se você tem bens, se você tem saúde, se você tem a oportunidade de ter um trabalho, de ter uma família, tudo isso precisa ser bem administrado por você, como um mordomo de Deus. Tudo isso precisa ser administrado de acordo com a vontade de Deus. E se há alguma falha na sua administração, peça ao Senhor que te ajude. Senhor, me ajude a administrar melhor a minha vida. Senhor, me ajude a administrar melhor os meus bens, a minha família, as minhas amizades, as minhas emoções, os meus relacionamentos com as pessoas. Tenha certeza de que Deus é o maior interessado em te ajudar nesse critério. Seja um bom mordomo de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.